Pessoal, então vamos lá, vamos falar desses dois fundos de infraestrutura, o Juro 11 e o CDI 11 no vídeo de hoje, tá? Que tem distribuído ótimos dividendos para os cotistas, tá? Muito dividendo, o preço não cai de jeito nenhum, o mercado todo em crise. E o preço dessa dupla, né? Tá? O Juro 11 é mais antiguinho, tá bem mais antigo aí da Sparta, e o CDI 11 bem mais novo, mas já crescendo muito, com muito interesse da galera, tá? O Juro 11, para quem não sabe, é um fundo, os dois, tá? São fundos de infraestrutura, ou seja, eles têm debentures na carteira, tá? Principalmente debentures, tá? Então, é como se fosse aqueles fundos de papel, né? Um fundo de crédito, mas equivalente aos fundos de papel aí que a gente tem nos fundos imobiliários e realmente com uma aceitação enorme no mercado, muito forte aí desde que começou, tá? Cresceu muito e recentemente a gente teve até uma quase que um hype, vai, desses dois, eu acho que da Sparta principalmente, tá? Realmente com uma ótima aceitação no mercado, tá? E o Juro 11 é focado no IPCA, a base dele é toda montada no IPCA, tá? Principalmente. Então, o IPCA é o carro-chefe ali. E ele tem uma pegada, eu já vou mostrar para vocês, tá? De IPCA mais ou menos mais 2 ali por aí, já mostro, tá? Aliás, equivale ao IPCA mais, né? E depois mais 2, né? Tipo do ANTNB, o Tesouro Direto lá, que dá IPCA mais 6, mais 6,5. Agora está na faixa de mais 6,5, você bota mais 2 aí na conta, mais ou menos é o objetivo dele, tá? Por aí, tá bom? Varia um pouco, já mostro, tá? E o CDI 11 o nome já fala, tá? Quer ver? Ó, vamos lá para o CDI 11. Cadê? Pera aí, aqui o CDI 11, ó, aqui também no Investidor 10, tá? E o CDI 11 focado no CDI, todinho no CDI, e ele teve um aumento bem expressivo aí do interesse da galera, tá? Realmente, não só ele, tudo que é focado no CDI, ultimamente no mercado aí na de renda variável, tá atraindo muito a atenção e são os que estão sentindo menos esse momento de baixa aí que a gente tem visto nos fundos imobiliários e alguns com uma baixa bem expressiva, né? Bastante gente assustada e tudo. E esses dois aqui, firme e forte, o CDI mais ainda, que é o mais novo, talvez não, com certeza por ele ter esse foco no CDI, ele está mais forte, está bem mais forte. Então a gente vê o preço dele não cai de jeito nenhum, pelo contrário, ainda sobe, tá? Ainda pega e sobe aqui, subiu um pouquinho, teve uma queda porque pagou dividendos. Tá fazendo uma emissão agora, tá? Tá rolando uma emissão gigantesca. Outro ponto que a gente vai comentar aqui sobre a Sparta, tá? Esses dois aqui, até o CRA 11 também aconteceu, que eu nem vou falar nesse vídeo, mas também tá assim muita procura. Aconteceu com o Juro 11 e agora repetiu com o CDI 11. A emissão teve tanta procura, assim, tipo o dobro de procura, tá? Um negócio absurdo. Sendo que não é uma emissão pequena, é uma emissão grande. E eu vi aqui, acompanhei outras emissões de outros fundos, e a gente vê fundos bons, tá? Fundos imobiliários principalmente, fundos bons, não conseguindo captar, sei lá, 300 milhões, que é o que pediu. E aqui esse fundo aqui pediu 1 bi, tá? 1 bi era 800, podia até 1 bi e tal, mas vai, 1 bi, pediu 1 bi, e teve 2 bi de interesse, tá? Eu juro 11 aconteceu a mesma coisa. E é um negócio realmente assustador, tá? Olha isso daqui, ó, o PVP dele é 1,07, que é o preço sobre o valor patrimonial, tá, pessoal? Quem não sabe, quem é novo aí, tá? Esse é uma métrica assim muito forte, muito utilizada, principalmente quando é um fundo de crédito, que é o caso aqui, tá? É um fundo equivalente ao fundo de papel, como dizem, tá bom? Porque ele tem dívidas na carteira dele, tá? Então, ele empresta dinheiro através das debêntures, nesse caso aqui. E aqui então é o preço sobre o valor patrimonial, na faixa de 1 seria o valor correto, entre aspas, tá? O valor justo, ideal, seria 1. E quando está acima de 1 é porque está com ágio, como dizem, tá? Ou seja, ágio está sendo muito procurado, tem muita compra e mesmo acima do valor de 1 tem gente comprando e não cai, tá? O mercado inteiro sangrando e ele lá firme e forte, liquidez diária já aumentou, já viu um aumento bem bom, mesmo que as cotas não foram para o mercado, tá?
as novas cotas da emissão ainda não estão disponíveis para negociação. Mesmo assim, a gente já vê aumento de liquidez, né? Tá? Isso acontece principalmente porque já atraiu essa galera de certa forma, né? Já atraiu novos cotistas. A emissão, como foi tão bem sucedida, ela não só atrai novos cotistas pela emissão em si, né? Porque o cara compra lá na emissão, ele é um novo cotista. Ele não era, por exemplo, tá? Vai ser um novo. Mas às vezes esse mesmo cara, alguns desses mesmos caras vão lá e compram também mais um pouco no mercado. Tá? Também acontece isso, né? Tá? E aí acaba atraindo mais atenção, então aumenta a liquidez, aumenta a quantidade de cotistas, também já tem um leve aumento, mas o aumento realmente expressivo vai ser quando liberarem, acho que em novembro agora vão liberar aí as cotas para negociação, tá? O que a gente vê normalmente, tá? É uma queda no preço, tá bom? É uma queda no preço aí, tá? Então é o que a gente vê quando libera para negociar, porque a pessoa comprou isso daqui a R$ 108 lá, tá? Então nessa faixa. E aí ele vende, né? Tá bom? Aí ele vende. Não tem por que ele segurar, quer dizer, tem por que segurar, mas alguns querem já logo embolsar o lucro, e isso acontece muito, tá? Então isso é muito comum e aqui a gente espera que aconteça. Não sei se vai acontecer porque o CDI11 está tão forte, né, que a gente não sabe mais nada desse fundo. Quem fala que o preço dele vai cair acaba errando, tá? Pelo menos até agora, mas é o que a gente vê normalmente, tá bom? Então, assim, dividendos ótimos, tá bom? A gente vai aqui. Por que que ele está tendo essa aceitação tão forte, tá? O CDI11. Por conta dos dividendos? Também, muito bem dividendo, muito estável, né? Com alguns picos aqui no meio, aqui na emissão anterior, tá? Acho que daqui, não sei se deve ter sido em alguma outra emissão também, essa que eu lembro bem dessa emissão, tá? Então sobrou aí, eles fazem um ajuste, tá? E aí deu muito dinheiro para os cotistas, tá? Então teve isso, não sei se vai ter dessa vez, mas eles fazem sempre esse ajuste para não ter distribuição de riqueza, tá? Nem para um lado nem para o outro. Bem legal o que a Sparta faz, tá? Então, assim, acho que o ponto principal é a gestora, pra falar a verdade, tá? E somado com a gestora que está muito bem, muito calibrada ali, com zelo, tá? Com cotista, realmente caprichosa nesse sentido. Cotista percebe, tá? E hoje em dia o cotista ele mudou, tô vendo aí nos fundos, ele está cada vez mais, digamos, ó, o relatório aqui, tá? O cotista está cada vez mais antenado com o que acontece na internet, com os canais do YouTube, tá? Meu canal aqui ainda é pequeno, mas eu vejo outros canais grandes, tá? Eles batem às vezes em algum fundo e esse fundo sente aquilo ali, tá? Então os canais estão com uma influência maior, principalmente os canais maiores, e a Sparta, como estão falando bem, também é mais um ponto aí positivo, né? Tá? Porque realmente merece, né? E aqui a gente, só para não deixar de comentar, eu gosto sempre de comentar nesse leãozinho aqui riscado, ó, tá isenção total, tá? De imposto de renda. Aí esse doisinho aqui é porque é só para pessoa física, né? Tá? Então, assim, se você for vier com uma empresa, um outro fundo, sei lá, aí a conversa é outra, tá? Mas pessoa física, que é o caso aqui, de acho que todo mundo que frequenta aqui, ou quase todo mundo, isenção de imposto de renda, isso é interessante. Esse fundo aqui, para te falar, nem sei se faz tanta diferença, porque ele está tão valorizado, né? Mas alguns fundos desvalorizados, às vezes ele valoriza e você vende, ele vende, você vende e não paga imposto de renda, despreocupa, tá bem interessante isso, tá bom? E aqui vale também, né? Tá, você vê, quem for vender vai vender sem medo, tá? Então retorno atrelado ao CDI, então esse que é o ponto. Por que que é o ponto do CDI, tá? Porque o CDI, e eu não vou detalhar esse relatório hoje para o vídeo não ficar longo, porque eu vou falar dos dois fundos e bater nessa questão aí do preço, tá? Porque o CDI tá forte e a tendência é que ele fique forte aí muito alto, tá? Nos próximos meses para anos bobear, tá? Então ele tem se mostrado mais resistente do que parece. Então parece que é o momento do CDI, tá? A gente teve uma década aí que a gente pode falar que passou, e na década que passou o IPCA era mais forte, tá? IPCA mais, né? Não o IPCA em si. O IPCA em si perde feio do CDI quase todas as janelas, né? Que a gente pega aí. Mas eu falo o IPCA mais, que é equivalente a IPCA mais 6, tá? Mas varia, né? É o tal da NTNB, tá? Ou IMAB, como também pode se chamar. É tudo mais ou menos a mesma ideia.
tá? Vem lá dos títulos do Tesouro Direto, tá? IPCA mais alguma coisa, aí muda às vezes a faixa de tempo lá, e aqui eles usam até 5 anos, mas não vem ao caso também, tá? Então, assim, por conta, teve aquela década lá, já a gente teve uma década que o IPCA mais foi superior, agora eu não sei não, a próxima, tá? Realmente as janelas de tempo o IPCA mais vence, uma janela de tempo maior. Mas eu não sei se a próxima década não pode ser do CDI mais, tá? E aqui eu falo CDI mais porque o objetivo dele não é bater o CDI, olha só, é CDI mais 2, tá bom? E se vocês pegarem para ver, o CDI em si já bate de frente com o IPCA mais perde, tá? Num prazo maior. Mas se você for pegar um tempo maior, só que não CDI mais, mas CDI mais 2, tá? Apesar que o juro 11 é também IPCA mais e mais alguma coisa, né? Tá? Então, mas assim, CDI mais 2 é muito poderoso, tá? Assim, ainda mais no momento alto de CDI aí. Então, e a carteira dele, outro ponto, tá? Já estava, essa aqui mostra aqui ele fala que aumentou para 1,5 bilhão, tá? Você vai falar tudo da emissão, as coisas tudo que eu já falei, tá? Mais ou menos aqui, mas eles falam de forma mais organizada aqui, tá? Tá bom? Teve muito interesse, foi ordem de chegada, tá? Foi diferente do juro 11, que foi rateio proporcional, que foi ordem de chegada, tá? E parece que acabou em minutos. A distribuição geral, né? O público geral. Tá bom, realmente aí vai aumentar agora para 1,4 bilha, tá? Já é, né? Já é, mas aqui ainda não, tá? 50 mil cotistas, esse fundo começou ontem, pessoal. É impressionante assim, tá? Então ele vai realmente ficar lado a lado com o juro 11 aí, entre os maiores fundos, tá? A gente tem o Cadif, que é o maiorzão em termos de patrimônio, mas acho que não vai durar muito tempo, tá? Em termos de cotistas é o juro 11, e esse daqui chegando na rabeira já, tá? E muito diversificado, como a gente vê, ó, da Sparta, tudo rating A para cima praticamente, tá? Tem pouca coisa aí do nível B. A carteira, essa carteira ainda vai ter muitas modificações provavelmente nos próximos meses, tá? Certamente vai ter muita modificação. Teve uma alavancagem aí que vai ser liquidada, né? Até por conta disso, tá? É normal o fundo fazer isso. Assim, um fundo de vento em polpa, né? Absurdo, tá? E o juro 11, como eu já disse aqui, ó, tá vendo? É retorno IPCA mais 2, tá? IMAB, é o IMAB lá mais 2, tá? Quando eu falo IPCA mais 2, dá a entender errado, assim. É IPCA mais o que tiver lá no Tesouro Direto, que equivalente seria um IPCA mais 6, 6 e pouco atualmente, né? Mais 2, né? Tá? E também isento de imposto de renda. E no juro 11 a gente vê um pouquinho diferente, que a cota de mercado deu uma sentida, tá? Mas pouca coisa até agora, tá realmente resistindo também. O CDI tá nem aí, tá o mercado caindo ele forte, CDI 11, mas o juro 11 realmente agora começou a ceder, porque o mercado está cedendo muito, né? A gente vê pouca coisa resistindo e os da Sparta resistindo, e agora o juro 11 começou a ceder o preço de mercado, ainda não chegou na cota patrimonial, então ainda está com ágio, tá? Não sei aí, vamos ver. Se a gente vê ele abaixo do valor patrimonial, vai ser raridade, hein? Não sei se vai acontecer. Vamos acompanhar, né? Não dá nem para falar, é muito dividendo, olha só, pessoal. Por isso, tá? Um dos fatores, tá bom? A distribuição dele muito forte. Só agora que ele deu uma queda que baixou para R$ 1, alguns meses já, mas vinha distribuindo muito forte dividendo acima desse carrego aqui, ó. Tá acima dessa meta, tava forte até demais, tá? Então eles deram uma arrefecida aí na distribuição, ficou mais de acordo com o fundo e talvez volte a dar uma melhorada, mas no momento, né? No momento acho difícil, porque IPCA aí, né, a economia como um todo não está tão boa, mas vamos acompanhando, né? A gente vai acompanhar, tá? Então é isso, é aqui o dele, tá? Esse já bitelão, já realmente gigantão, tá? Já tá toda na carteira, porque o CDI 11, o 1 bilhão ele ainda vai gastar, né, tá? Ele ainda não tá no portfólio dele, tá? Ele tá com o mesmo portfólio dos relatórios anteriores. Aqui não, já, né, teve que até comprar letra financeira aí, porque é muito dinheiro, né, pessoal? Pegou 1 bilhão, você pega 1 bilhão, você não pode sair querer gastar tudo de uma vez, tá? Você tem que ir gastando aos poucos, gasta uma parte, guarda um pouco para gastar depois, né? Tá? Porque às vezes você não tem oferta, você não tem coisa suficiente para você comprar. Por isso você não pode fazer uma oferta tão gigante, né? Tipo, 1 bilhão é quase que o limite aí
Talvez um fundo consiga 2 bilhões, mas assim, precisa estar no momento com muita coisa boa para comprar no mercado, né? Não sei, tá? Então é isso. Carteira excelente, né? Bem diversificada, tá? Extremamente diversificada, até o CDI já tá, né? Vamos ver como é que vai ficar o CDI 11 depois que ele alocar todo o dinheiro. Vamos acompanhar, bem interessante. Estou gostando muito de acompanhar esses dois aí, realmente é impressionante, principalmente o CDI 11, tá? E eu fiz um vídeo aqui no comecinho do CDI 11, tá? Falando que ele ia ser o rei e tal, acho que acertei, mas eu, assim, exagerei, né? Falando o rei e tal, fiz uma brincadeira lá. Pode ver o primeiro vídeo do CDI 11 aqui no canal, tá? Porque por conta do fato que ele estava ligado ao CDI e tal. Mas foi até um fato de sorte da minha parte, assim, exagero falar negócio de rei e tudo, mais brincadeira, né? Mas assim, ele no momento ele está cotado bem com bem mais força do que o juro 11 por conta do momento da economia, né? No momento do CDI alto, tudo, mas os fundos em si têm uma pegada bem semelhante, né, em termos de estratégia, porque é a mesma equipe, tá? O CDI 11 ele tende a inclusive ser mais estável porque ele é ligado ao CDI, tá? Então levemente menos arrojado do que o juro 11 por conta disso, mas a carteira você vê várias semelhanças, né? Então são bem equilibrados aí e o CDI 11 a tendência é ser mais estável no longo prazo, tá bom? Deixa um like, um abraço, valeu, até a próxima.